a gente vai falar sobre uma série que é o meu xodozinho. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre a série O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E eu vou ser bem sincera com você, porque a primeira vez que eu vi essa capa, eu achei que fosse uma história de terror super assustadora, mas não é. Apesar disso, é uma história que tem um toque bizarro, no sentido bom da palavra. Na verdade, no sentido maravilhoso da palavra. Deixa eu te contar um pouquinho do que você vai encontrar nessa história, obviamente sem spoilers. Nós vamos conhecer o Jacob, um menino de 15 anos que tem um avô que conta muitas e muitas histórias, especialmente ali sobre o seu passado, de quando ele era mais novo e teve que passar pelo período nazista. E esse avô foi enviado sozinho para uma ilha no país de Gales, para um orfanato, porque monstros o perseguiam. E aí você pensa, provavelmente esses monstros eram os nazistas, certo? Mas ele afirmava que esses monstros eram monstros de verdade, com tentáculos e coisas bizarras ali, uma pele diferente, enfim. E o Jacob, ele cresceu ouvindo essas histórias, vendo as fotos que o avô tinha dessas crianças, desses amigos que ele fez nessa ilha, nesse orfanato, as crianças peculiares. E aí você, leitor, quando vê as fotos, você logo pensa que são imagens, obviamente, manipuladas, que aquilo ali é impossível, porque ninguém pode ser invisível, ou ninguém pode levitar, certo? E foi exatamente isso que o Jacob começou a pensar conforme ele foi ficando mais velho. Porém, certo dia, ele recebe a ligação do avô dizendo que os monstros voltaram e ele pensa que o avô ali tá paranoico. Ele vai encontrar o avô e as últimas palavras do avô são: encontre a ave na fenda, do outro lado do túmulo do homem velho, 3 de setembro de 1940. Emerson, a carta. Conte a eles o que aconteceu, Jacob. E aí você pensa, ou esse senhor estava delirando real oficial, ou essa história é de verdade. A partir desse momento da morte do avô, uma pessoa com quem o Jacob era completamente conectado, ele começa a ficar muito mal, ter muitos e muitos pesadelos, passar por diferentes médicos, até que ele é diagnosticado com estresse pós-traumático. Os dias passam e o Jacob também está prestes a completar 16 anos e ele pensa que esse é um período bom para tentar dar um ponto final e passar um período na ilha em que o avô morava. Os pais dele acabam entrando num acordo e eles vão para essa ilha. Ele vai tentar encontrar o orfanato e tentar dar um ponto final naqueles pesadelos que ele tá tendo também. Tá, Thaís, mas o que faz essa história ser tão especial? Deixa eu começar te contando uma curiosidade de como surgiu a ideia para essa história. O Ransom Riggs, autor desse livro, desses livros na verdade, quando era mais novo, ele costumava visitar o mercado de pulgas com o avô. E esse tipo de lugar, ele é recheado de objetos antigos, ou fotografias, enfim, tem muita coisa antiga. E aí, mais velho, ele foi convidado para escrever uma obra de Halloween usando fotografias antigas e fantasia, duas paixões ali do autor. Só que aí ele pensou, poxa, eu posso escrever um livro sobre isso. E aí foi quando surgiu O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, contando a história do Jacob na sua saga por conhecer o passado do avô numa ilha. Particularmente, a forma como o Ransom usa as fotos que eu comentei com você é algo que torna pra mim essa história muito especial. Com certeza você já viu alguma foto manipulada dessa forma, mas nunca parou pra pensar a história que tá por trás dessa foto ou a aventura que existe ali por trás, e é exatamente isso que o autor faz nessa história. E eu acabei relendo o primeiro livro porque eu queria me lembrar de detalhes da história. E é engraçado como, mesmo relendo, mesmo sabendo o que já ia acontecer, a história continua sendo surpreendente. E a partir do momento que o Jacob encontra o orfanato, e isso acontece, uma aura começa a permear a história de forma mágica. E ali o tempo não passa. Mas por que o tempo não passa? Isso é uma das coisas que a gente vai descobrir ao longo da leitura, porque aqui a gente tem uma história completamente nova e diferente. E digo mais, se você gostou de Um Oceano no Fim do Caminho, por exemplo, provavelmente você vai gostar muito dessa fantasia, porque esse livro não é apenas uma fantasia, essa história é uma história que vai muito além disso e é muito mais profunda. E eu disse pra você no início do vídeo que essa história tem uma pitada de bizarro no bom sentido, porque é uma história que vai te tirar da zona de conforto,
conforto. É uma história que vai te apresentar personagens que você nunca imaginou encontrar. E eu confesso que os meus personagens favoritos são a Peregrine, o Millard e o Jacob. E o mais curioso é que a peculiaridade de cada personagem faz com que eles sejam diferentes uns dos outros. Eles são personagens muito cativantes, você vai encontrar personagens muito cativantes ao longo da leitura. E isso mostra também a personalidade deles. A personalidade é completamente diferente uma da outra, e isso mostra exatamente a capacidade de escrita desse autor. O mais interessante é que essa série, ela começou sendo uma trilogia, mas aí em 2017 o autor anunciou mais 2 livros. E o mais legal é que esses 2 livros, eles meio que trazem uma nova fase pra essa história, sabe? Para tudo, tô editando o vídeo e preciso fazer uma intervenção aqui. Na verdade, o Ransom Riggs anunciou 3 novos livros, a Convenção das Aves é o penúltimo, então continua assistindo aí o vídeo, tá? Em 2018 a gente teve o 4º volume, que é Mapa dos Dias, e agora em 2020, em março, a gente tem a Convenção das Aves, que eu estou louca pra ler e finalizar essa série. Além desses 5 livros, nós temos também um livro de contos, que são os Contos Peculiares, e eles são narrados pelo Millard. E assim, não precisa você ler os 5 pra você conseguir ler esse de contos, porque o Millard acaba narrando, contando lendas que as crianças peculiares crescem ouvindo. Fora que a arte dessas capas, desses livros, gente, olha, não tá no gibi. E assim, essa série de livros, pra mim, é perfeita pra todas as idades. Se você tá procurando uma história nova, num universo completamente novo, com elementos que você nunca imaginou, essa história é perfeita pra você. Até porque a história vai se desenvolvendo de uma forma crescente, sabe? O primeiro livro aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, e isso é cativante demais. E é como eu disse pra você, O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares é uma história fantástica, mágica e ao mesmo tempo bizarra, no sentido muito bom da coisa. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já conhecia a série, se você já leu o primeiro livro, ou se você acompanha a série há bastante tempo, ou então o primeiro livro está parado aí na sua estante e você ainda não leu. Me conta aqui que eu quero muito saber. E também, se você quiser comprar, o link para comprar vai estar aqui no box de descrição, e comprando por esse link você ajuda e muito o canal. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros, deixa seu joinha porque ajuda muito, e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!